A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Graças te damos e graças por tudo. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Senhor, obrigada. Louvores a teu nome. Consagramos tudo nesse tempo de oração para ti, Pai. Pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Muito feliz porque estou vendo que o nosso canal está começando a crescer. E glória a Deus por isso, você é muito bem-vindo. Esse aqui é o canal da intercessão, da profecia, o canal da oração. Você é muito bem-vindo, vem orar conosco, que o nosso objetivo aqui é realmente unir fé, né? Porque a palavra de Deus diz que quando nós unimos na terra é unido no céu. Então nós vamos declarando a palavra do Senhor, tomando conselhos para a nossa vida. O nosso canal não é de pregação não, viu? É o nosso canal, o objetivo dele é realmente incentivar o povo a buscar a face do Senhor, a orar, é buscar realmente fervorosamente em oração ao Senhor. Amém? Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Deixe o seu joinha, porque isso aí vai contando, né? Nós estamos nos nossos humildes começos. E o objetivo aqui é servir você com o nosso dom, com a nossa, né, com aquilo que Deus realmente colocou derramando nas nossas vidas para servir nossos irmãos, a Igreja de Cristo na Terra, e glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar quando Deus prospera uma pessoa em tudo. Ai, Cristina, isso acontece sim. E tem ali uma fórmula. A palavra de Deus diz que tem um jeito que Deus prospera a pessoa em tudo, mas tem mesmo, Cristina? Tem sim, essa palavra o Senhor me deu faz agora, né, de um dia para cá que o nosso pastor, vendo as lives dele durante o dia, e quando ele foi falar, né, ele começou a declarar essa palavra, Salmos primeiro, e aí essa palavra, ela assim saltou na minha vida. Sabe quando a palavra salta, faz assim um tum assim dentro de você, que você acorda, né, e você diz, barbaridade, como é que isso pode acontecer? Salmos 1, vamos ver, e diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vem falando aqui, né, acerca de bem-aventurado. Chama assim a pessoa que é um bem-aventurado. O que é bem-aventurado, Cristina? Bem-aventurado é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada, é uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, né? E a pessoa aqui a palavra de Deus vem falando que a pessoa que é próspera, bem-aventurada, é aquela que não vai sentar, não vai andar no conselho dos ímpios, né? E nem fica no caminho dos pecadores e nem senta na roda de escarnecedores. É interessante que então são três situações que o Senhor diz não. Ele diz não para nós, não vai sentar na roda dos escarnecedores, não vai ficar no caminho do pecadores e não vai tomar um conselho com uma pessoa ímpia. O que é ímpio, né, Cristina? O ímpio é aquele que pratica maldade, né? É aquela pessoa que não teme a Deus, né? Ele faz tudo que Deus abomina, ele não crê, ele não tem fé, ele não vive na palavra de Deus, ele afronta as leis de Deus, né? Realmente faz muita injustiça e que quer seguir seus próprios caminhos. Então esse é considerado ímpio na palavra de Deus, mais ou menos isso, né? Então a palavra de Deus diz que não é para tomar conselho com essas pessoas, né? Que realmente elas não são pessoas que têm a sua vida pautada na palavra de Deus, né? E depois fala também que não é nem para ficar no caminho dos pecadores, quer dizer, não ficar nos mesmos erros, nos mesmos pecados que os outros, que essas pessoas fazem. E depois fala da roda dos escarnecedores, que é aquelas rodas onde realmente as pessoas, elas maldizem pessoas, ali elas falam mal das pessoas, né? Então são três não que a palavra já vem falando assim de início, né? E depois ela diz um sim para nós no verso 2, quando diz assim, ó, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer que na lei do Senhor, quer dizer, fala de um prazer em meditar da palavra, pensar na palavra, né? Analisar a palavra.
Então, quer dizer, a pessoa vai ficar meditando, ela fica pensando naquela palavra. Então, aquela palavra vai ganhando vida, à medida que você vai meditando na palavra de Deus, vai tomando vida, você vai aprendendo conceitos que antes você não sabia, né? Muda a história de vida da gente, porque a mentalidade mudou, muda toda a história. Sua mentalidade mudou, a tua vida muda. Se a tua mente muda, tudo na tua volta muda. Então, a gente vê que realmente é que a palavra de Deus vem falando, né, que o prazer que a pessoa tem de meditar de dia e de noite na lei do Senhor, né, porque a palavra de Deus ela vai realmente renovando a nossa mentalidade, vai mudando o nosso conceito, né, e fala que por conta, né, por conta disso, ele fala que, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros da água, que a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, fala de uma comparação como se fosse uma árvore. Nessa pessoa que fica meditando na palavra, primeiro diz todo o que não deve fazer. Não é um conselho ímpio, não vai no caminho do pecador, não senta na roda dos escarnecedores. Mas depois te diz sim, mas aí você vai meditar na palavra de Deus, aí é assim que Deus gosta, né? Então você deixou tudo aquilo que Deus disse para não fazer e você faz aquilo que a palavra de Deus diz que é para fazer. E aí o Senhor diz, olha, vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Quer dizer, é uma árvore que ela vai ter a fonte, né? Porque a fonte da árvore é água também, né? A gente sabe que é a luz solar e também a água que vai dando a seiva, né? Ali ela vai puxando aquela aguinha ali com as suas raízes para ela poder viver. Então fala que as folhas não secam e o seu fruto dá no seu tempo. Quer dizer, é uma árvore frutífera, é uma árvore que está sempre verdinha, que está dando seu frutinho, está vivendo tudo de bom. Mas o que me saltou realmente nos olhos foi quando a palavra de Deus fala no finalzinho do verso 3, né? E tudo quanto fizer prosperará. E a gente começa a pensar, né? Por que a palavra de Deus vem falando nesse último verso que tudo quanto fizer prosperará? Primeiro fala o que não é para fazer, depois diz que é para meditar na palavra e que desse jeito a pessoa vai prosperar, vai ser frutífero, né? Vai estar sempre na estação certa, tudo que fizer vai dar certo, né? Então a gente vê aqui que realmente é a circunstância de quando a pessoa está firmada em Deus, né? E ela é cuidada por Deus. Então, todas as áreas da vida dela vai sendo frutífera, vai sendo uma bênção, vai ser abençoado. E a gente não entende, né, como é que Deus pode fazer essas coisas só por meditar na palavra de Deus, por conta que vai mudar a mentalidade. A pessoa mudou a mentalidade, ela é frutífera. A pessoa começa a encucar com a palavra de Deus e começa a tomar o curso da palavra de Deus. Aquela pessoa ela vai recebendo a graça de Deus, né? E ali Deus também vai fazendo uma operada, né, por aquela palavra, por a gente querer fazer cumprir aquela palavra de Deus na vida da gente, e daí o Espírito Santo de Deus vai levando a gente, vai guiando, e realmente a gente vai saindo de caminhos, de coisas que a gente fazia antes, que estava errado. Antes a gente tinha uma visão, a gente muda a visão. Antes a gente tinha um conhecimento que não era muito certo, a gente muda o conhecimento, tudo muda, e aí a gente começa a prosperar realmente, né? Primeiro, prosperidade que começa aqui realmente é a mentalidade da pessoa. E depois tudo na volta vai mudando por conta que a gente muda. Quando a gente muda, tudo que está na volta muda. Se nós mudamos para pior, a coisa fica pior, né? Mas se nós mudamos para melhor, as coisas ficam muitas vezes melhores. Então, eu vejo que realmente, né, quando eu falo tudo, é tudo. Então a gente pensa, gente, olha só, como a gente seguindo a palavra de Deus, né, o conceito da palavra de Deus, como tudo muda. Que diz a palavra de Deus, diz assim, que tudo quanto a pessoa fizer, ela prosperará. Né? Eu conheci um homem, vou dar um testemunho agora no meu pai na fé. Eu conheci um homem, né, que esse homem ele nos levou para Cristo. Ele foi assim um homem de Deus maravilhoso. Eu digo que foi muito sábio, porque eu nunca iria para Cristo assim de uma maneira tão maravilhosa como foi. Né? Porque primeiro eu aceitei a Cristo, mas eu fiquei quase 3 anos, né? Ali para dizer assim, não, você via Cristo, né? Então, o que aconteceu realmente, né? Essa pessoa que eu conheci, esse homem de Deus, o nome dele era Walter Porto. Eu posso falar porque eu gosto de honrá-lo, porque ele foi um homem de Deus muito usado na minha vida. E ele era uma pessoa que ele declarava a palavra de Deus em todo tempo, em todo lugar. Tudo que a gente falava, ele tinha uma palavra de Deus para liberar. A coisa mais interessante, né? Porque eu cresci na fé, como se diz assim, ouvindo, né, esse servo de Deus
que nem não tinha um título, não era, né? Mas era um excelente de um evangelista. Acho que um dos melhores evangelistas que eu já conheci, né? Não era aquele homem assim que tinha assim muita, né, muita didática, muita coisa assim da palavra, da pregação da palavra. Mas meu irmão, na hora que era para falar de Jesus, para ganhar uma vida para Jesus, eu acho que ele pregava, eu dizia para ele, você prega até para a sombra. E assim, ó, todas as pessoas que passavam pela vida dele, todas elas conheciam Jesus através da vida dele. Então ele levou multidões, muitas pessoas para Jesus, através do testemunho dele, né, de tudo da obra que Deus fez na vida dele, mas principalmente porque ele era um homem de Deus. E ele falava a palavra de dia e de noite, realmente, como a palavra de Deus está falando, né? Então ele falava a palavra de Deus em todo tempo, em todo lugar. Se nós fosse falar qualquer coisa, ele já saía com uma palavra, né? Então aquilo ali realmente, né, ele foi inculcando em nossas vidas, ele liberava essa palavra. Qualquer coisa que nós fôssemos falar, nós estávamos falando de alguma coisa, mas a palavra de Deus diz que é assim, né? Mas a palavra de Deus diz que é assim. E ele declarava, e ele falava aquele texto da palavra de Deus, e sabe o que aconteceu? Selou na nossa vida. E olha, tem muito texto da palavra de Deus que eu falo porque eu ouvi muito falar. Então, uma coisa assim que eu tinha muito assim na minha vida é quando eu olhava para aquele homem de Deus e ele tinha um testemunho, ele era verdadeiro, ele era conforme a palavra de Deus, aquilo que ele falava, aquilo que ele vivia, sabe? Ele era um homem assim que realmente ele tinha uma conduta de uma pessoa cristã. E olha, tudo o que aquele homem fazia, ele prosperava. Tudo ele era próspero em tudo que ele fazia. Eu vou fazer tal coisa, dava certo. Eu vou fazer tal coisa, dava certo, né? Então, assim, ele foi um homem muito bem sucedido, realmente por conta dessa conduta cristã, porque quando a gente vê aqui o que não devemos fazer e o que nós devemos fazer, é uma conduta cristã, né? Que vem falando do ímpio e vem falando do bem-aventurado. Então, o negócio é, né, nós realmente firmar na palavra de Deus e realmente, né, ter o temor do Senhor, viver uma vida pautada na palavra de Deus. Cristina, mas é difícil seguir a palavra de Deus, né? Olha, amados, é porque nós vivemos aí fora nesse mundão. Mas se nós formos para dentro do mundo de Deus, quando nós vamos para dentro da graça, quando nós vamos ali ó, por debaixo das asas do Espírito Santo de Deus, gente, tudo muda, tudo é tão leve, tudo é tão simples, tudo é tão maravilhoso, que a gente abre mão de tudo de uma maneira que nada é peso, viu? Então o negócio é, meu amado irmão, minha amada irmã, meditar na palavra de Deus, fazer o que o Senhor está dizendo que não é para fazer e principalmente seguir os conselhos da palavra de Deus. E deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. E aí você vai ser próspero, você vai ser bem-sucedido, você vai ser feliz, você vai ter paz e o Senhor estará contigo. Amém? Deixa eu profetizar sobre a sua vida, eu profetizo. Você será bem-aventurado, você prosperará, você será bem-sucedido. O Senhor estará contigo em todos os seus momentos. Eu profetizo a tua vida será como um jardim regado. Eu profetizo você vai vencer. Eu profetizo que tudo que você colocar as suas mãos prosperará. Em nome de Jesus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, eu não queria deixar, Senhor, meu Deus, passar esse dia sem deixar esta palavra, Senhor, que falou tão alto meu coração, Senhor, de todos os nãos que Deus nos dá, é uma proteção. E quando Ele nos dá o sim, Senhor, é para vivermos uma vida em santidade e na direção do Senhor. Por isso, nesse dia, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nos leva, Senhor, no caminho da santidade. Nos leva, Senhor, aonde nós temos que viver da forma como nós devemos viver para agradar a Tua presença. Para agradar, Senhor, meu Deus, ao Senhor da nossa vida. Ah, Jesus, nos guia, Senhor, meu Deus, pelos caminhos da retidão. Senhor, meu Deus, revela a Tua palavra. Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, nessa noite. Revela-nos da Tua palavra. Senhor, as direções, Senhor, o cuidado, o conselho que Tu tens para as nossas vidas diante da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, o caminho, Senhor, da Tua palavra. Inculca nas nossas mentes o pensamento de Cristo, a vontade de Cristo, os ensinamentos de Cristo, para termos, Senhor, meu Deus, uma vida próspera, bem-sucedidos, abençoados, felizes, realizados, conforme está escrito na Tua palavra, sermos frutíferos, Senhor, como árvores, Senhor, meu Deus, que tem água, que tem fonte para sustentá-las, Senhor, onde são sustentadas, onde dão frutos, onde tem folhas, onde são verdes, onde são vigorosas.
Senhor, assim nós declaramos nessa noite, sustenta, Senhor, sustenta-nos, Senhor, na tua palavra, nos ensina a viver, Senhor, os mandamentos de Cristo, os ensinos de Cristo, para que possamos, Senhor, prosperar em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos nessa noite todas as bênçãos de Deuteronômio 28 sobre a vida dos teus filhos. Senhor, nós declaramos, Senhor, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do ventre, bendito em tudo que colocar em suas mãos, o fruto dos seus animais, o fruto das criações, o fruto de todo o seu trabalho, de todas as suas empresas, de todos os seus negócios, seus empreendimentos, investimentos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós declaramos, Senhor, as bênçãos, Senhor, de Deuteronômio 28, onde o Senhor abrirá as suas janelas do céu, bênçãos sem medida, chuvas de bênção, graça de todo o tamanho, favor imediato, Senhor, a cura, Senhor, a libertação, a graça, o milagre sobre teus filhos, em nome de Jesus. Também profetizamos, Senhor, meu Deus, por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, adiante, Senhor, e não no atraso. Nós repreendemos nessa noite todo espírito do atraso, tu que está fazendo, Senhor, os teus filhos, Senhor, perder tempo, tu que está perdendo dinheiro, perder recursos, perder negócio, trazendo prejuízo, nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos teus filhos abençoados, prosperados, Senhor, nós declaramos, Senhor, como diz a tua palavra, tudo o que fizerem prosperará. Senhor, nós declaramos, vamos prosperar, vamos avançar, vamos crescer. O Senhor nos prosperará debaixo das mãos do poderoso Deus, de glória em glória, Senhor, de vitória em vitória. Teus filhos prosperados, abençoados, benditos, Senhor, em todas as áreas da sua vida, prosperando, avançando, enriquecidos da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por todos os membros, Senhor, meu Deus, inscritos nesse canal. Nós oramos onde chegar esse compartilhamento, onde os teus filhos estão secos, onde estão infrutíferos, onde estão parados, Senhor, aonde, Senhor, os seus negócios, Senhor, meu Deus, estão travados. Nós repreendemos de todo mal, declaramos a unção, Senhor, meu Deus, do transbordo, vai prosperar, vai crescer, vai movimentar, vai começar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, a avançar. Senhor, eu declaro, Senhor, meu Deus, tudo que trouxe, Senhor, uma perda, tudo que está trazendo um percalço, tudo que está trazendo um problema para a vida dos teus filhos, nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos, Senhor, prosperará, serão benditos, serão prósperos, Senhor, nada ficará retido. Nós declaramos a bênção, Senhor, em todas as áreas das suas vidas, Senhor, nós declaramos e profetizamos a família prosperada, Senhor, a casa prosperada, o lar prosperados, finanças prosperados, seus negócios, seu investimento, empreendimentos prosperados. Declaramos, Senhor, a prosperidade, Senhor, na área profissional, na área ministerial, na área sentimental, na área, Senhor, meu Deus, da saúde, na área dos seus relacionamentos, nos seus sonhos, nos seus projetos. Tudo vai dar certo, tudo vai prosperar, em nome de Jesus. Nós declaramos os teus filhos fortalecidos em fé nessa noite, aquele que está caído que vai levantar, aquele que está prostrado, o Senhor vai ter força, aquele, Senhor, que desejou, Senhor, meu Deus, parar, nós declaramos, vai acelerar, vai caminhar, vai vencer e vai romper, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, meu Deus, as bem-aventuranças, teus filhos serão benditos, serão prosperados, Senhor. Eu declaro, Senhor, meu Deus, aonde os teus filhos colocar a planta dos seus pés, ali serão prósperos, e tudo que colocar em suas mãos prosperarão, em nome de Jesus. Tudo o que fizerem, Senhor, acrescentarão em glória, em graça, favor, unção e milagres, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha só, enquanto eu orava, eu senti no meu coração pessoas que estão aí prostrada, desejando de parar. O Senhor diz, não para não, viu? A palavra do Senhor nessa noite, você não vai parar não, porque você vai ainda prosperar e vai prosperar muito. Por isso, levanta aí, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você está pensando, se passou na sua mente um pensamento de parar o que você está fazendo, é um trabalho, é um relacionamento, né? É um projeto, é aquilo que você realmente está ali, ó, gastando suor. Deus manda eu te dizer, não para não, porque é daí que você vai ter fonte, viu? É daí que vai dar teus frutos, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.